Boa tarde. Hoje é quinta-feira, nosso horário do estudo do livro Luz do Mundo, de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues. E estamos hoje no capítulo 12. Éfita, abre-te. E Amélia Rodrigues inicia assim. Ecoava pelas serranias a bênção da cura produzida na mulher cananeia. Qual raio de inesperada luz que atingisse demorada noite que dominava os habitantes de Tiro. A mulher cananeia é aquela que pede a Jesus, ela não era hebreia, e ela pede a Jesus que cure a filha que está com aquele que dorme, que parece que dorme. Me lembra aí, por favor. O técnico chegou, tá? Tá ok. Tudo bem, Alberto. Lembra aí, Ana, como é que a pessoa fica dormindo? Aconteceu com a filha de Jairo. Aconteceu que a pessoa está dormindo, está desdobrada, né? E aconteceu com Ivone do Amaral Pereira, quando era recém-nascida, que a pessoa entra num estado de desprendimento que as pessoas parecem para as outras pessoas, parece que a pessoa está morta, mas não está, né? Catalepsia. Isso, obrigada, amigo. É cataléptico, né? Catalepsia. Então, ela pede que Cristo cure a sua filha. E os discípulos não estavam achando que ela fosse muito. Que ela não deveria ser atendida, porque ele teria que atender pelo menos primeiro os hebreus, né? E como ela Não não teria, era, como você disse, ela não teria direito, né? não teria direito a isso, né? E É Jesus como se demonstra fosse que todos são irmãos. é como se ela pertencesse a um povo diferente e eles achavam que, como era povo diferente, não precisava ser atendida. Não, porque não acreditavam em Deus único, entendeu? Só por não acreditar no mesmo Deus que eles. Porque esses outros povos eram aqueles povos pagãos, que tinham vários deuses. Então, não, se ela foi lá pedir, é porque ela tinha certeza de que ele seria um representante de Deus na ocasião, né? E ele manda ela. é, Acho que ela é aquela do cãozinho, não é? Que ela fala assim, mas até. Acho que é isso mesmo. Me corrija que ela fala para ele assim, mas até os cães comem o que sobra. É isso mesmo. Mas até os cães comem o que sobra da mesa. Aí, e ele vai lá, porque ela se humildou diante dele. Ele vai lá e viu que a fé dela nele era grande. E ele vai lá e fala: retorne à sua casa que sua filha está curada. E ela volta e realmente aconteceu isso, realmente a filha estava curada e ela começa a falar para todo mundo. Então, quando ele chega lá, já está todo mundo sabendo de tudo. Então, vamos ver o que a Amélia Rodrigues nos conta. Então, é isso. Ecoava pelas serranias a bênção da cura produzida na mulher cananeia, né? Na filha dela. Qual raio de inesperada luz que atingisse demorada noite que dominava os habitantes de Tiro. É como eles estivessem na sombra há muito tempo, né, no escuro, e aquele raio, aquele clarão viesse iluminando de repente. E tudo fica limpo, fica claro. Face ao inusitado fenômeno, uma compreensão nova começou a dilatar o entendimento daquelas gentes ante o fato irretorquível da divina interferência que a todos comovera. Então, o fato da cura da filha da mulher cananeia fez naquela região com que as pessoas acordassem para algo superior, né?
Não que eles passassem totalmente de uma hora de que eram ateus, né? Ou que eram cultivavam vários deuses, adoravam vários deuses, passasse a adorar um só, não. Não foi essa a mudança deles. Mas eles foram assim, como despertos para uma nova realidade. Desperto para uma nova realidade. Que é a realidade de algo superior e diferente da realidade que eles conheciam, né? Era, porém, mister que ele conduzisse a mensagem por toda parte, pois que para isso viera. Então, ele não poderia deixar restrito só ao povo hebreu. Ele veio para quê? Para a humanidade toda. Então, para todos os povos daquela região, né? Daquela localidade. Então, ele tinha que fazer o ministério dele, né? Deixou, portanto, as alturas da montanha e começou a descer, buscando as paisagens queridas do lago, como para refazer-se das demoradas fadigas. Na longa jornada, fruíra com os amigos a necessária comunhão com o alto. Todavia, deveria prosseguir no ministério sublime da sementeira da esperança. Então, ele teria que continuar com esse ministério dele, que era esse trabalho da difusão da Boa Nova. Ele tinha subido a montanha, né? Porque e todo mundo lá estava já sabendo, e ele teve que realizar esse feito, esse milagre, vamos dizer assim, né? Exercer esse poder ali, nesse caso, exatamente para despertar essas consciências que ali estavam. Mas ele estava de volta porque ele tinha que, durante a jornada dele, essa viagem que ele fez com os amigos, ele trocou muito com os amigos. Ele se refez, né? Porque o que que diz? Que ele fruíra com os amigos a necessária comunhão com o alto. Então, ele participava com os amigos dessa comunhão com o alto. Eles estavam sempre entrosados, né, juntos. Os tecidos gastos que se refaziam ao contato das suas mãos voltariam a disjuntar-se, pois que todos os homens marcham inexoravelmente para o túmulo. Que tecidos é esse? Os tecidos eram os seus corpos carnais. Então, ele fazia vamos dizer, como está dizendo, essas costuras, né? No corpo carnal, né? Esse tecido humano, né? Material. Por quê? Era uma forma dele, dele socorrer e dele atingir o seu público, porque o seu público precisava, naquela época, desses milagres, né? Dessas, desses atos, desses feitos todos de Jesus, para que eles percebessem e aceitassem a boa nova, porque isso chamaria muita atenção. Então, Jesus não precisava ficar muito tempo fazendo milagre, né? Ele não precisava muito tempo realizando esses fenômenos. Era necessário, além de ele consolar, apaziguar, era necessário desses fenômenos para chamar atenção, mas ele não deixava de falar, não é? Ele não deixava de contar a boa nova, não deixava de espalhar a boa nova. É isso? Então, é muito interessante a linguagem que ela usa, né? Como se a gente fosse costurar os tecidos, né? Mas ele fazia, consertava os corpos,
mas o principal objetivo dele era no espírito, né? É no ser. Por mais longos e demorados sejam os dias do ser na Terra, cada etapa reencarnatória é sempre breve período que faculta aprendizagem, mas não realiza todo o trabalho de sublimação num só lance. O que que ela quer dizer aqui? Que para a gente parece que os anos demoram, né? Para a gente, nossa, 90 anos de existência é muito tempo, porque a gente perde a noção, né? Depois, quando a gente retorna à vida espiritual, a gente vai ter, nossa, já voltei, já voltei para casa, já voltei para a espiritualidade. Passou tão rápido essa encarnação, né? E a gente já quer voltar logo, né? Para poder melhorar mais ainda. Então é isso. Mas aí a gente só aproveita bem a reencarnação se a gente fizer o quê? Realizar o trabalho de sublimação aos poucos. Então, o que ela diz aqui? Que um só lance, uma só existência, não vai nos corrigir, né? A gente sabe disso. É necessário outras reencarnações. E que cada etapa é sempre breve período, não é isso? Imprescindível, portanto, continua ela. Denise, Amélia, você, fala, no querido. caso, ela fala cada etapa se referindo a uma encarnação, É né? uma encarnação. Porque Cada, a gente quer ah, correr, né? A gente quer correr, a gente quer fazer tudo. é, Não, eu quero fazer tudo de bom agora para eu logo ascender rapidamente. na natureza não dá salto. Não, não dá salto mesmo. É de acordo com o esforço que a gente faz a cada vez que a gente volta, né? Porque tem E gente a que tá gente não dá parado. conta, né? A gente Oi? não dá conta, né? A gente Não, não não dá dá conta. conta. Olha Nem só. nas tarefas domésticas a gente consegue dar conta. Pois é, num dia só você não consegue, sempre deixa alguma coisa para depois, né? Para o dia Sim, seguinte. e ainda fica reclamando ainda que está cansado, tá isso, tá aquilo. Então, é a mesma coisa, uma existência, uma reencarnação só não vai dar conta de tudo que a gente tem que ressarcir. Então, mas vamos com calma, né? Vamos com calma nesse negócio. Vamos devagar. A gente tem a pretensão realmente de melhorar o mais rápido possível. Só que não é assim no estalo de dedos, né? É muita coisa para a gente resolver, né? É muita coisa para a gente dar uma educar, é muita coisa para aprender. É assim, Denise e grupo. A fixação do aprendizado necessita repetição, Sim, né? Por isso a professora pede para a gente fazer exercício de casa, exercício, exercício. Quando tu vai exercitando, exercitando, tu fixa o aprendizado. Então, na vida, você erra, acerta, até tu fixar ter a compreensão verdadeira de determinadas coisas, leva tempo. Não isso. é automático, não. O Não, não, não. aprendizado moral, é lento. E E Agora, na principalmente moral, né? reencarnação, Fala, Ana. na reencarnação não passa sem saber, Ah, não, não, não de é? jeito nenhum. Não Não é passa. aprovação automática. Não, não. Não é. Passar direto. Sabendo ou não, passa direto. Não, Nem, não é. nem pensar. A gente precisa estar, ó, como é que é? Com a lição na ponta da língua. Aliás, vamos dizer assim, com a lição na ponta do corpo, né? Porque é do corpo, da mente, é o espírito que vai realizar a missão, não é isso? Então vamos lá. Ela continua aqui. Imprescindível, portanto, conceder aos homens os instrumentos de libertação definitiva das amarras infelizes para facultar a ascensão dos candidatos em experiências necessárias, quão dolorosas. É, quando a gente fala é dolorosa, é porque a gente pensa assim em dor,
Dor física, não é? A gente normalmente fala, quando fala em dor, pensa em dor física, né? Mas essa dor não é física, essa dor é moral, certo? Então, a nossa dor física, por isso que a gente está encarnado, a nossa dor física é esse instrumento, né? É um instrumento da libertação. Porque a gente precisa desse instrumento, certo? Porque a gente está encarnado. Mas a dor moral é dolorosa porque você precisa de fazer um esforço. Não é assim também. Vapt-vupt. Ah, não, agora entendi. Então tá. Né? Não, entendi. Aí vai de novo. Eu achei que eu tinha entendido, mas eu acho que eu não entendi muito bem, não. Estou equivocada. E isso precisa desse esforço, sempre, constante, repetitivo mesmo, para você realmente chegar a a galgar esse degrau superior, né? A essa ascensão. Isso, olha só, dos candidatos em experiências necessárias. Nós somos candidatos em experiências necessárias para podermos alcançar a libertação definitiva. A gente se libertar dessas amarras, né? Essas amarras infelizes. Por essa razão, continua Amélia Rodrigues, a palavra de vida tinha regime de urgência. Era urgente para Jesus que ele falasse, entregasse a nós essa palavra de vida, né? Trazer para a gente. Agora, imagine, naquela época. é, e ele veio na época em que estava, ele viria na época pior, certo? Então, a gente há de convir, porque a gente acha, a gente tem muita mania de falar assim, que antigamente era melhor. Não era. Não era melhor. Algumas coisas, é, porque hoje em dia as coisas estão mais claras do que antes. Porque é o progresso, gente. Então não podia, a gente não pode retornar, voltar para trás. Vai me dizer, como a Rose disse, que passar roupa com ferro em brasa, cheio de carvão dentro, e você ficar assoprando para o carvão acender e esquentar, é mais fácil do que você pegar tipo tipo um aspiradorzinho, soltando vapor e passar na roupa assim, e a roupa na hora ficar esticadinha. Vai dizer que isso. E usando força, né? E aquele ferro pesado, é de ferro mesmo. Era mais fácil? Claro que não. Era mais fácil você cozinhar em fogão de lenha, você tinha que cortar a lenha, colocar lá, conseguir acender a lenha. Ou você Denise, colocar no eu já micro-ondas e apertar um cozinhei. botãozinho, não é? Eu já Fala, cozinhei Ana. em fogão de lenha. Já cozinhei em fogão de lenha. É? Então era mais fácil. A comida é mais. Assim, tem um gostinho É diferente. mais gostosa, Isso. mas é muito trabalhoso. Você tem Mas que é muito lenhar. trabalhoso. Então ninguém pode dizer que antigamente era mais fácil. Existe o progresso. Claro que hoje em dia, olha só, gente, não botar nem tanto. Quando começou a calculadora, eu que assisti uma pequena palestra que o palestrante dizia assim: vocês não se lembram. Mas eu sou estudante de engenharia sem máquina de calcular, sem calculadora. Então ele tinha que fazer os cálculos todos dele na ponta do lápis. Então, depois teve a calculadora. Agora você não precisa calcular nada. Às vezes você não precisa nem escrever, nem digitar, não é isso? Só falar, a calculadora já faz o resultado
para você. Então, como vai dizer que era mais fácil? Não, antigamente era bem mais difícil. Então, ela diz assim: por essa razão, a palavra de vida tinha regime de urgência, por transformar-se em fonte de incomparáveis benefícios, de cujas consequências o homem galgaria os degraus superiores na busca da felicidade e da paz. Então, era regime de urgência, porque era a época onde o homem estava no clímax da sua descrença, da sua porque, tanto que da sua do seu ódio, do seu rancor, das suas do clímax das suas misérias, das misérias humanas. E ele veio pessoalmente. Tanto que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, não é? A vinda dele foi um marco a divisão das águas. Então, a partir da vinda dele, em que aquela época eram as coisas mais difíceis, mais complicadas, os homens passavam, a humanidade passava por dificuldades acerbas. Era para aqueles sofredores mesmo, né? Aqueles sofredores mais sofridos daquela época. Então, naquela época, o sofrimento hoje é pior do que antigamente, não. O sofrimento antigo daquela época era muito pior, porque eles não tinham, a vida não tinha essas facilidades todas que a gente tem. Não tinha. Eram todas as dificuldades possíveis, né? E outra coisa, Jesus veio trazer a palavra de vida, né? Porque é a vida eterna, é a boa nova, a vida eterna. Ele trouxe. Ah, ih, gente, me fugiu a palavra agora. O reino dos céus, desculpem. O reino de Deus, o reino dos céus. E trouxe nova vida, nova alegria, nova esperança a todos aqueles naquela época tão sofridos. Vivendo entre os homens, permitia-se o mestre sentimentos que o nivelavam aos companheiros, de modo a fazer-se um igual, conquanto a sua elevação incomparável de sublime guia e benfeitor de todos. Então, ele viveu entre os homens, apesar dele ser Cristo, o nosso governador do nosso planeta, e ele viveu entre os homens. E aqui, ó, nessa parte que ele diz que nessa longa jornada que ele fruíra com amigos a necessária comunhão com o alto, ele estava na altura das montanhas e começou a descer buscando as paisagens queridas do lago para refazer-se das demoradas fadigas que ele teve lá, né, nas outras áreas, nas outras regiões, porque com os amigos. Aí o pessoal pensa assim: não, Jesus, como é que Jesus é amigo, é um amigo celestial? Ele vai vir aqui no corpo de carne e vai ficar tão diferente da gente, tão superior. Como é que ele ia atingir? Como é que ele ia chegar? Como é que a gente ia absorver a sua imagem? Como é que a gente ia se sentir magnetizado por ele se ele não se fizesse igual ao homem que estava aqui na Terra? Ele tinha amigos, ele conversava, ele ria, ele brincava. Jesus não era aquele ser superior, circunspecto e distante. Ele precisava, para ele trazer, tinha que ter empatia. Não tinha que ter empatia para ele trazer a verdade, para a gente acreditar nele, para a gente amá-lo, ele tinha que ser igual a nós. Porque senão a distância, essa distância de superioridade na nossa inferioridade, ia ser muito ruim. Não ia.
a gente não ia ter, assim, absorver os ensinamentos dele. Só quem a gente gosta muito, ama muito, a gente não fica. Quando a gente ama muito uma pessoa e a pessoa está falando, a gente fica embevecido. E era assim. Ele precisava mostrar que era igual. Ele precisava ter amigos. As pessoas precisavam, gostar dele. E ele se fez como a gente, humano como nós. Se tivesse que ter essa distância toda, ele ficava onde ele estava, né? Como governador do planeta. Não, ele se apequenou e ele se fez igual a nós, para que o sentíssemos como ele era, para a gente amar, né? Para a gente querer, tanto que a gente sente saudade ainda dele, né? Não diz que a nossa necessidade, a gente é assim, a nossa necessidade é essa saudade que a gente tem do Cristo. É por isso que esse vazio que a gente encontra, enquanto a gente ainda não atingiu essa maturidade, né, para poder aceitar o convite do Cristo. Então, esse amigo, esse irmão, a gente não tem que sentir que ele é irmão que está ao nosso lado. Então, ele se fez pequeno, ele se fez irmão, ele se fez igual a nós. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, mãe. Boa noite, mãe. Oh, desculpa. Boa noite, já são 6 horas. Então, ele, para poder. Então, assim, vivendo entre os homens, vou repetir aqui, tá? Esse parágrafo. Permitia-se o mestre sentimentos que o nivelavam aos companheiros, de alegria da companhia deles, porque o trabalho dele também seria árduo. Pô, já era um trabalho árduo, trabalho difícil, uma dor profunda física. A pessoa sozinho, né? E tudo mais natural possível para ele se mostrar que ele é homem igual a nós, ele se fez homem e tinha que ser como nós, humanos, com um corpo de carne, um sentimento pelo um amigo. Só que o sentimento dele a gente sabe que é muito superior. Mas ele dosava para que a gente entendesse que nós somos capazes também, que nós seríamos como ele. Por isso que ele se fez homem de carne, certo? E ele se fazia de pequeno, né? Para Isso. poder Ele se nivelou, diz aqui a Amélia Rodrigues, ele se nivelou nós, né? aos companheiros, de modo a fazer um igual. É porque, como ele deu exemplo, né? Ele tinha que, né? A sua elevação era incomparável, né? A gente não pode nem comparar nada, nós com ele, não podemos nos comparar, mas a gente pode Até buscar a porque sermos como ele. porque ele jamais ia nos humilhar. Uhum, Se ele não fizesse, se ele não ficasse no nosso nível, vamos dizer assim, nível que eu uhum. digo assim, A gente não ia nem humanizado, compreender. a gente não ia compreender e outra, e a humilhação, né? Ah, com certeza. Você vê a caridade, A né, caridade, o dele, amor dele, o amor dele por nós. preocupação dele com os irmãos menores, né? Isso aí, Pequenos. isso. Quer dizer, é muito bonito, é muito lindo da parte Muito dele, né? lindo. Tá pra, Que ele é o sublime guia e benfeitor de todos, né? De nossa. incomparável elevação. E assim ele provou e exemplificou para nós a humildade. Isso aí. Porque Isso. se ele se apresentasse, vamos dizer, como Deus, onde é que ia ficar essa humildade dele, né? Pois é, né? Deixa eu... Ia ficar só nas palavras, né? Me deu cãibra aqui, pera só um minutinho. Aí eu vi, Uh, meu Deus. Consegui esticar aqui a perna. Eu estava com a perna dobrada.
Então, né? E ele tinha exatamente exemplificar a humildade. Cercava-se dos amigos, continua Amélia Rodrigues, e ofertava-lhes os tesouros incalculáveis da esperança na vida espiritual, lenindo-lhe todas as aflições e enxugando-lhes os suores pesados com o lenço da ternura e os panos da amizade pura. Então, ele tinha amigos. As pessoas também precisavam senti-lo, amigo, irmão. Atendia às rogativas das mães aflitas, ante os esquifes dos filhos adormecidos em catalepsia. O Alberto me lembrou que eu já fui e dei uma adiantadinha aqui. É. Atendia às rogativas das mães aflitas ante os esquifes dos filhos adormecidos em catalepsia profunda. Ascultava os sentimentos de dor e de angústia, tentando diminuir a mágoa e o medo. Acudia à solicitação infantil. Dialogava com os comensais da usura, aqueles que se sentam à mesa da usura, né? E da delação. Então, ele participava de todos os lugares, até sentar com aqueles que eram impuros, vamos dizer assim, né? Por assim dizer. Aqueles bem, não é impuro que eu quis dizer, não, mas eram aqueles pessoas que eram muito, muito ruins, aquelas avaros, né? Egoístas, onde o egoísmo e orgulho, ele conversava com eles também, porque eram todos irmãos, né? Não só aqueles que eram classificados como, né, por causa do distanciamento, né, que as pessoas tinham. Olha só, vou ler de novo. Dialogava com os comensais da usura e da delação, observando-lhes os abismos íntimos entulhados de treva. Ele dialogava com todo mundo. Ele precisava conversar, ele precisava falar, até com aqueles muito errados, vamos dizer assim. Muito, muito errados. Remendava corpos dilacerados, abrindo olhos e ouvidos, desvinculando das criaturas os espíritos imundos. Mas tudo isso não era essencial. Tudo isso era externo, era do corpo material, do corpo físico, certo? Porque a necessidade das aflições ali, dos aflitos daquela época, eram necessidades prementes, materiais. Mas ele, a função principal dele, né, o ministério dele não era curar corpos, né, e sim almas, certo? Olhar aqui para a hora para não me atrasar, uma passada hora. Após cada cura efetuava, não, desculpa, sua compaixão socorria consoladora as mazelas humanas, a fim de sustentar os lutadores e aflitos, não obstante cuidasse de que cada um dos beneficiados não voltasse aos erros, de modo a se defenderem de males muito maiores. Então, a missão dele não era curar corpos, mas pela cura dos corpos, ele conseguia atingir a cura moral, porque a pessoa fazia o esforço em se melhorar. E mesmo aqueles que não mereciam, vamos dizer assim, como se achava naquela época, não mereciam a atenção por serem de terem outros deuses, não serem hebreus, né?
ou então serem pessoas muito, mesmo aqueles hebreus muito endividados, né? Principalmente os da área da, da religião, né? Aqueles que tinham a incumbência de fazer a ligação de Deus às criaturas. Eram os rabinos, né? Esses homens também eram daqueles muito endividados, né? Isso. Então, a compaixão dele socorria todo mundo. Consoladora, então, ele atendia o corpo, mas também atendia a alma. Porque após cada cura efetuada, ele não cessava de recomendar, era o tempo todo. Ele curava e dizia: não torne mais a pecar, certo? Ele curava e dizia: vais e não peques mais, porque para que a sua enfermidade não retorne. Ele vivia falando, ele curava e falava isso. Vai e não peques mais. Teu corpo está curado. Mas a cura só se efetuava mesmo após a alma estar curada, porque a gente sabe que muitos cegos voltaram a ficar cegos. Muitos doentes voltaram a ficar doentes da doença que tinha antes, porque eles não efetuaram a cura com a fé, a cura de si próprios, né? Eles ficaram muito satisfeitos de ter curado só o corpo e voltaram a se desviar do caminho, né? Não aproveitaram a benesse da cura corporal. Deixa eu ver aqui. Eu ia esperar até o intervalo, um intervalinho que ela dá aqui, mas não dá, não. Vamos passar um pouco. Vamos ver onde a gente pode dar uma paradinha para a semana que vem, tá? Penetrar nas paisagens das almas e clarificá-las, arrancá-las do potro do ódio e das algemas do orgulho. Essa era a intenção dele. Essa era a necessidade de cada pessoa. Era aflito, tinha doença no corpo, porque o corpo era o reflexo do que passava na alma. Arrancar as pessoas do potro do ódio, né? Das algemas do orgulho. Quebrar todos os grilhões com o pretérito culposo e fazer brilhar a luz da confiança nova. Eis o ministério maior a que ele dava o seu mais expressivo carinho, albergando nos horizontes infinitos do seu verbo de luz as humanidades dos tempos por vindouros. Vamos lá, a gente vai parar por aqui. Penetrar, qual era o trabalho principal, na opinião dele? O trabalho principal dele era penetrar nas paisagens das almas e clarificá-las, trazer o entendimento para elas, arrancá-las do potro do ódio e das algemas do orgulho, quebrar os grilhões com o pretérito culposo, a culpa de termos errado anteriormente, até em outra existência e na existência atual, certo? E fazer brilhar a luz da confiança nova. Vós sois luzes, né? Fazer brilhar porque ele, quando nos via, já nos via lá à frente, como seres angélicos. Então, ele sabia que nós íamos nos melhorarmos e nós íamos conseguir alcançar. E ele trazia essa força, nos dava instrumentos para que a gente conseguisse alcançar e fazer brilhar a nossa própria luz. Porque todos nós temos, né, o DNA de Deus aqui dentro de nós, a nossa luz é um pouquinho da luz do Pai.
E isso que a gente tem que fazer, vir para fora, e essa luz é que vai acabar com as nossas trevas, com as nossas sombras, certo? Do nosso ódio, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. E isso ele via, porque no horizonte, que ela diz aqui, em horizonte infinitos, o verbo de Jesus não era só para as pessoas daquele tempo, é para todas as humanidades dos tempos por vindouros. É para hoje, é para amanhã, é para o futuro, para o ano 3485. E o verbo dele naquela época era para toda a humanidade na frente. Não era só para aqueles que estavam lá à época. Porque ele já nos via à frente. E sabendo que a gente ia progredir, ia melhorar. E ele sempre nos dando essa palavra de amor, de consolo, de luz, de esclarecimento, né? Aí deixa lá o que ele não pôde falar lá, naquela época, ele já deixou planejado lá o Consolador. É uma visão que a gente não tem noção, né? A gente não consegue ver, né? E realmente é muito interessante essa visão daquele que sobe a montanha e chega lá no cimo. Lá do cimo, ele consegue ver tudo o que acontece ao redor e todo o caminho, né? Quando você chega aqui em Petrópolis, em Teresópolis, que você vê o caminho da serra, você está subindo, você está vendo que já passou lá embaixo. Você já esteve lá. Aí, quando É, você chega na cidade lá em cima, você vê toda aquela estrada, você dá para ver, você sabe que onde é que tem lama, que chove muito, onde tem as cachoeiras, detalhes, né? As sabe? Todos fontes, os detalhes. todos os detalhezinhos, porque você já passou por lá, né? E a visão do homem que está lá em cima é diferente da que está aqui embaixo. Daqui embaixo a gente só consegue. Ih, eu tenho que chegar lá, tá longe, né? Então ele É, sabe muito bem que a gente vai conseguir e nós temos tá? fé nisso e agradecemos ao Pai essa oportunidade que Ele nos deu de fazer, de trazer, de deixar seu Filho vir até nós para poder nos levantarmos, né? Nos consolarmos e nos dar essa visão da vida futura e nos dizer que nós somos todos irmãos e que Ele é o Pai de amor, né? Então vamos encerrar por aqui, vamos marcar aí. E eu não contei como a Rose faz, não. Eu parei aonde? Vindouros, tempos vindouros, né? Então, o parágrafo, os homens, porém, mergulhados, será na próxima semana, dia 16, certo? Hoje é 9, 9, 7, 16, certo? 16 do 10 de 25. A gente vai para esse parágrafo. Os homens, porém, mergulhados. Deixa eu contar aqui rapidinho. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 13º parágrafo. Tá bom? 13º parágrafo. A gente vai dar uma paradinha que a gente já está na metade, eu acho, do texto. Isso. E a outra metade a gente faz semana que vem. Tá bom? Então, Ana Constantino, pode fazer nossa prece de encerramento, de agradecimento, por favor, querida? Sim, vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, esse banquete espiritual
e tanto nos fortalece, nos esclarece. Que Jesus possa nos abençoar, abençoar todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que estão nesse momento necessitados. Agradecer a oportunidade da Casa de Francisco de Assis e pedir a permissão para dar por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ana. Gente, até já, tá? 6h30 tá aí Tá a, bom. a palestra pública, tá certo? Vou aguardar o nosso irmão. Até já. Me perdi no horário hoje. E olha que eu ia te ligar, mas eu estava aqui com a Rose, porque ela me passou a palestra de substituição, Ah, caso não venha, mas deixa eu ver, capítulo, eu tenho que ver aqui. mas eu estava resolvendo também algumas coisas, estava com gente Uhum. aqui em casa, Ah, tá ok. Não tem entendeu? problema A não. minha Chegou a visita, tempo de pegar a palestra, finalzinho, tá? no finalzinho do estudo. Bom, irmã, eu estou aqui. Finalzinhozinho. Tá bom, não tem problema não, É, querida. Até tá já. bom. Beijinho, tchau.